mostram exatamente, não marcam o tempo e o lugar onde o personagem está. E essa não marcação, por exemplo, esse silêncio total, ele é importante. Até nessa página que ela está mostrando, é a primeira vez que esse guerreiro abre os olhos. E quando ele abre os olhos, como eu falei, é como se ele estivesse num palco, num teatro. Então não tem o zoom. Eu optei em não fazer a linguagem do cinema, os zoom in, os zoom out. E como que eu ia fazer o leitor perceber, né? Então, o silêncio total faz com que, se cai uma agulha numa sala, você ouça. Essa agulhinha é o olho dele. Então, é a primeira vez que ele abre os olhos. É interessante porque o livro é um mundo que está dentro do nosso mundo. Então, ele olha para um lugar, ele estava olhando para um lugar que eu não vejo. Ele está olhando, ele está vendo alguma coisa que eu não vejo, para além desse mundo que ele permitiu a gente ver. Eu digo que ele é um mundo dentro do mundo. Uma vez uma criança me perguntou: Renato, o bárbaro existe? Se esse bárbaro existia. As crianças têm as melhores perguntas. E aí eu falei assim: esse bárbaro existe? E eu cheguei à conclusão: sim, ele existe, porque se eu desenhei, ele existe. E ele existe nesse mundo. Toda vez que eu falo uma palavra, ela passa a existir nesse mundo. Toda vez que eu desenho, que eu escrevo, ela passa a existir nesse mundo. Ela não existe tal como você e eu, mas ela existe. E ela e ela acaba às vezes tendo, especialmente a imagem, acho que tem umas experiências bem interessantes. Elas têm vida longe do meu controle. Eu não controlo tudo. Por isso também, quando perguntam para mim, eu falo: olha, eu não sei, o que eu pensei foi isso. Mas pergunte você para a imagem. E acho que uma das coisas muito interessantes que eu tenho visto também ao longo desse tempo que eu escrevo, desenho, tudo, os livros e imagens, eles causam um pouco de receio e de medo, porque as pessoas olham primeiro com um certo desdém. Não é nem um desdém, mas acho que subestimam a imagem, porque olham e falam: já vi, e passam muito rápido. Mas ao mesmo tempo, quando pedem para você, quando pedem especialmente para um professor ou uma professora, fale um pouco dessa imagem, elas ficam com medo. E uma vez uma professora falou: eu tenho medo de apresentar livro-imagem. Porque é isso, ela está vendo, mas toda vez que ela fala, ela tem que externar a interpretação dela. Subjetividades, né? Ele tá falando aqui, eu fico pensando assim, Janela, eu sempre falo, né? E a gente tem que trazer mais poesia para a vida. E você quer ver que é incrível? É impressionante. Quando eu falei que eu ia dividir isso com ele, eu vou dividir e vou fazer duas perguntas em uma aqui pra gente, que a gente já tá terminando o tempo. A Olivia, minha filha, tem 8 anos. Quando ela leu Estátua pela primeira vez e ela chegou ao fim da página, que é essa virada que a gente falou aqui, ela deu uma gargalhada, Renata, tão gostosa, aberta. Aí ela falou assim: mamãe, o Renato, quando escreve, quando ele faz livros, ele pensa como uma criança. Oh, e aí é essa brincadeira que você disse, que você se propõe a fazer, e que é importante que as crianças se reconheçam nela, né? Porque a poesia da infância tá ali, né? Você vira a criança para fazer. Exato. Não é que ele ela sacou, ele é a própria criança se deliciando ali, fazendo o negócio. Ele tá inserido nessa concepção de criança, brincante, de criança, e tá procurando ali sensibilidade, significado.